Ok. Boa tarde, Sr. Rafael. Sim, boa tarde. Apercebemos, tivemos de informação que foi demolida essa residência. Queria mais ou menos como é que foi, que explicasse a situação, a ocorrência do mesmo incidente. Ok, portanto eu estou localizado aqui no Zango, em Viana. Estou no espaço onde tive que ir até a administração municipal de Viana para poder pedir a legalização do espaço. E hoje, quando eram as 9 horas, estava no serviço, telefonaram-me que a zona onde eu morava estava cercado com as Forças Armadas, a Polícia, a PCU, o Posto de Comando Unificado. E cheguei aqui quando eram 10 horas, encontrei realmente as casas, a maior parte das casas estavam sendo demolidas. E então fui confrontar com o chefe da fiscalização, que é o chefe da missão pela fiscalização, disse-me que não iria chegar na zona por onde eu estava a viver. Infelizmente, mais tarde estou a ver que a zona estava cada vez mais preocupante e chegaram até a minha zona, deram ordem de demolir a minha casa e mesmo assim eu recusei que não poderia abrir a porta para tirar minhas coisas porque eu não tenho nenhuma notificação e nunca fui notificado. E então o comandante da polícia, pela polícia, mandou-me chamar, mesmo lá, mesmo me mandando chamar, não me ouviu e deu ordem de demolir a minha própria casa. Então, eu disse que ele disse que o doutor tinha documento, eu disse que tinha documento e que não poderia mostrar aqui nessa questão de detenção, porque realmente eu não posso estar aí a mostrar o meu documento a uma unidade militar, eu tenho que mostrar documento a uma administração e tenho que ser notificado. Então foi assim que ele deu a ordem de detenção, fiquei detido durante uma hora numa carrinha lá da unidade da PCU, nesse caso que é o Posto de Comando Unificado, e mais tarde ele foi recebendo telefonema e depois começou a conversar comigo, eu fui narrando como é que eu consegui o espaço e quais são os mecanismos que foram usados para poder conseguir o espaço. Depois eu disse que eu não iria responder a ele, porque eu tinha que responder a um procurador, uma vez que sou detido. Então só assim que ele apareceu um advogado, que é o advogado do dono de um mercado, que é o Mamãe África, que alega que o espaço lhe pertence, que é um espaço muito vasto, que é mais que o mercado que ele já tem, é quase o Roque Santeiro, e nesse caso ele quer aumentar cada vez mais o mercado. É um mercado privado, então ele tanto alega que o espaço dele tem o direito de superfície. Infelizmente nós não vimos em que momento é que ele tratou de direito de superfície, porque nós não fomos consultados em nenhuma autoridade, não fomos notificados pela administração local, nem tão pouco pelo programa de agitação social. O que aconteceu? Então tive que forçar ele que tem que me notificar antes de demolir a minha casa, porque tem o direito de ser informado enquanto cidadão e com esse direito, então é importante que seja notificado. Foi assim que forçaram a passar essa notificação, que alega que tem que ir responder amanhã para poder então mostrar a documentação do espaço em causa. E assim cancelaram a demolição da minha casa e também a casa ao lado também que eu tive que defender, mas as outras casas não foi possível defender porque não houve possibilidade, houve arrogância e espancaram pessoas, até mulheres levaram, mas depois soltaram, mas depois de ter espancado brutalmente pela polícia que estava no trânsito. Tivemos informação de que mandaram tirar a camisa do Sr. Rafael assim, no momento que foi detido. Então, explique como é que foi Realmente, na altura, quando fui detido, mandaram tirar o cinto e também a camisa, mas depois, mais tarde, deram ordem para não tirar a camisa, apenas o cinto é que eu tirei. Não tirei a camisa, só o cinto é que mandaram tirar o cinto e também um injetador, mas depois o próprio comandante da polícia deu ordem que é para não tirar nada, apenas o cinto. Portanto, estava na carrinha sem o cinto. E o que é que o Sr. Rafael pensa em fazer com este procedimento? Bom, eu acho que tenho que continuar a avançar, porque eu estou num espaço em que eu dirigi o requerimento da administração municipal de Viana, né? O espaço é de uma senhora chamada Rosalina, que me cedeu o espaço, porque também ela até sentiu, ficou solidário comigo, uma vez que eu vivia numa casa desde 2013 em aluguer, e esse espaço ela tinha documento do GADAC, e em 2007 ajudei ela a dirigir esse documento da administração municipal de Viana para requerer para o transporte da zona agrícola para a área habitacional, tem ali o protocolo, e depois em 2012 apareceu aqui um grupo de elementos da administração de Viana que fizeram um plano de urbanização, fizeram a vistoria, fizeram um croquis de localização, e aqui assim então foi dado para a dona Rosalina um espaço
para poder então construir a minha própria casa, onde não construir a casa toda como coisa, mas sim um anexo onde estou a viver enquanto num processo de legalização do espaço na sua totalidade. Mas já dei entrada de requerimento, como sabe, que como eu expliquei, desde 2007 e agora também em 2013 dei a entrada de documento para pedir a licença de construção. O senhor Rafael tem mais ou menos a noção de quantas residências foram destruídas? Bom, eu acho que foram destruídas mais de 70 casas. Mais de 70 casas foram destruídas. As pessoas, crianças estão em Orlando até agora, continuam em Orlando. Portanto, é uma situação, conforme se vê, não houve nenhuma notificação. Apenas forçaram as pessoas que para se dirigir ao PCU. Há 2 meses atrás escreveram nas casas PCU demolição. Não notificaram isso, não significa notificação. Notificação é um papel da administração, assinado, que o cidadão que tem que receber a notificação tem que assinar que recebeu. E é com base nisso que o cidadão tem que ir responder. Agora, não houve, forçaram as pessoas a ir responder. E eu não fui responder porque achei melhor não ir, porque não posso ser forçado por uma escrita na parede. Não. Como coordenador da SS Habitat, o que pensa sobre esta situação? Bom, vamos continuar a trabalhar, no sentido de poder avançar até o encontro deste senhor que alega que o espaço lhe pertence e também envolver a administração local, uma vez que são os munícipes que estão em causa, o que está em causa são os munícipes que estão aqui a fazer. Estes munícipes não vieram aqui, não invadiram esse espaço, porque o senhor Cuca, algum deles negociou com algumas dessas pessoas e outros não negociou. As pessoas que estão aqui na sua maioria são aqueles que não indenizou. Estou a falar no caso de camponeses, né? No caso de moradores. Alguns camponeses têm aqui árvores, conforme vê, se é necessário poderás filmar, tem aqui árvores de mangueira, cajueiros e outros produtos que os camponeses estão aqui há mais de 20 anos que nunca foram indemnizados. E há prova que eles alegam que nunca foram. Alguns foram indemnizados, outros não foram indemnizados. O espaço industrial de 1 hectare nunca foi indemnizado. E por isso também é que este 1 hectare, por essa razão, tivemos que negociar ou falar com o advogado, no sentido de ser notificado que é para poder ver em que momento é que esse espaço foi negociado ou foi indemnizado a camponesa que aqui estava. O senhor Rafael quer acrescentar mais alguma coisa? Sim, eu acho que a fiscalização, a administração local, reza-se pelas normas administrativas. O cidadão deve ser notificado. A relação que existe entre o cidadão e o Estado é particular, não é coletiva. Cada um deve merecer uma notificação e responder. Então, cada caso é um caso. Não podem misturar as coisas no mesmo saco. Não pode ser assim. As coisas não podem ser tratadas de maneira coletiva. Deve ser tratada de maneira individual. Foi isso que tenho que apelar mais uma vez que a administração para evitar esse tipo de reclamação. Porque se o senhor Simão Cuca alega que o espaço lhe pertence, a administração tem que vir aqui fazer a investigação. Não é mandar para aqui tropa e fiscal para vir para tirar as casas. Tem que vir aqui, independentemente do documento que tem posto na sua mão, que alega o espaço lhe pertence, mas é importante investigar de fundo. De fundo, é o cidadão que se encontra no espaço. Eu não vim aqui sair do nada para vir aqui ocupar espaço, não. Não sou nenhum maluco. Eu sei que o espaço merece algum trâmite legal. Há um mecanismo que deve ser utilizado. Eu não estou aqui como um maluco, não. Portanto, essa questão que deve comunicar à administração local, no sentido de, não só aqui, como em outros lugares, deve-se acautelar, deve-se investigar, para além de receber um documento que alega que o espaço pertence, ou tem que haver um mandato de demolição. Mas antes de haver um mandato de demolição, tem que haver primeiras notificações, para poder então conversar com o cidadão e ali chamar a razão a esse cidadão. Muito obrigado pela... Tá, obrigado. Okay.